bem-vindos a mais um programa Mamãe Ensina, explorando a arte de ser mãe, aqui na TV Babitonga. No programa de hoje, nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre ultrassom. Para isso, nós vamos conversar com o Dr. Rafael Roberto, ele que é ginecologista, médico, especialista nessa área. Então, Dr. Roberto, gostaria de te perguntar primeiramente sobre o ultrassom, né? Se ele é seguro. O exame de ultrassonografia é um exame totalmente seguro. Ele pode ser realizado tantas vezes quanto forem necessárias durante a gravidez. Seguro porque ele não usa nenhum tipo de radiação, né? Então não vai causar malformação para o bebê, não traz também riscos à mãe. Então é um exame totalmente seguro. Legal. E a partir de quantas semanas que a mamãe lá de casa pode descobrir o sexo do bebê? Essa pergunta todas querem saber, às vezes antes da gente começar o exame já estão perguntando, né? Então, eu acho que tem que controlar um pouquinho a ansiedade, mas assim, de um modo geral, em torno de 13 semanas, se o bebê colaborar bem, se a imagem estiver bem clara, dá para dizer o sexo do bebê sim, né? Mas se tiver alguma dúvida, é sempre bom perguntar para o obstetra ou para quem está fazendo o exame, se de repente confirma um pouquinho mais adiante. Mas geralmente com 13 semanas daria para ver. Legal. E existe um número ideal, uma quantidade recomendada pelos médicos de ultrassons durante a gravidez? Vai depender do pré-natal. Vão ser feitos exames de ultrassonografia conforme a necessidade do pré-natal. Mas tem alguns exames que são assim essenciais, que são importantes serem realizados em todas as gestantes, que são exames de rotina que a gente chama. Então, assim, exames que não podem ser perdidos durante a gestação. Primeiro, ultrassom entre 11 e 14 semanas, em que é feita a medida dessa translucência, de uma medida da translucência nucal, que a gente vai conversar depois. Além dessa medida da translucência nucal, atualmente existe um exame morfológico já no primeiro trimestre, entre 11 e 14 semanas, e que são vistos outros parâmetros além da translucência, como, por exemplo, o refluxo de válvula tricúspide do coração, presença do osso nasal, o ângulo facial, bexiga, onde se procuram também já malformações nesse período. Cerca de 85% das malformações já são vistas nesse morfológico de primeiro trimestre. Num segundo instante, existe o morfológico de segundo trimestre, que é feito entre 20 e 24 semanas de gestação, em que ele chega a detectar 95% das malformações que existem. Nesse período também, entre 20 e 24 semanas, tem um exame de ultrassom transvaginal, que é feito para a medida do colo do útero, para ver risco dessa gestante ter trabalho de parto prematuro e, se tiver esse risco, ser dado algum medicamento para evitar que aconteça o nascimento do bebê antes do período adequado. E depois os outros exames de ultrassonografia vão ser solicitados de acordo com a necessidade da gestante, de acordo com o pré-natal, se é um pré-natal de alto risco, se tem diabetes, se tem pressão alta, se o bebê está crescendo bem ou não, crescendo demais ou não, depende da situação. Mas esses dois exames que eu falei seriam exames essenciais. Bem interessante mesmo. Eu particularmente não sabia que dava para ver tanta coisa no ultrassom. Bem, uma novidade para mim. E você falou sobre a translucência nucal, né? Você pode explicar um pouquinho melhor o que significa isso? Bom, a medida da translucência nucal é a medida de um espaço escurinho atrás da nuca do bebê. Aqui eu tenho uma imagem da translucência nucal, que seria a medida desse espaço escuro. Aqui está o nariz do bebê, o perfil, e tem um espaço escuro. É uma coleção líquida que existe em todos os bebês. Essa medida é feita entre 11 e 14 semanas. E quando ela está aumentada, acima do esperado, ela está relacionada a doenças cromossômicas, tipo síndrome de Down. Então, se ela der aumentada, existe um aumento do risco dessa gestante ter esse bebê com síndrome de Down, dependendo da situação. Agora, não quer dizer que um bebê que tem uma translucência nucal normal, ele não tem a síndrome de Down, não tem alguma doença cromossômica, não. É um exame que a gente chama de rastreamento, para ver se o risco é alto ou baixo. Ela estando normal é baixíssimo. E que doenças que é possível estar identificando a partir da ultrassom? Bom, desde doenças assim, que seriam malformações fetais, qualquer tipo de malformação em qualquer sistema do bebê. Como eu falei, no morfológico de primeiro trimestre a gente já identifica 85% dessas malformações e já no morfológico de segundo trimestre cerca de 95% delas. Malformações do sistema nervoso, sistema digestivo, sistema urinário, cardíacas, pulmonares, genitália do bebê, membros superiores, inferiores, tudo, né? A gente faz um rastreamento geral no bebê na procura de malformações. Sempre a gente faz o exame, na verdade, procurando alguma malformação. Muito interessante isso. E o ultrassom pode identificar as necessidades da intervenção na hora do nascimento do bebê?
Sim, de acordo com a situação, se tem alguma malformação, por exemplo, que o bebê precise de uma cirurgia logo após o nascimento, a equipe já tem que estar preparada, né? Então, o pediatra, o neonatologista, cirurgião pediátrico, eles vão estar preparados para realizar a cirurgia, né, a partir do momento que o bebê nasce, dependendo do tipo de malformação. Tem malformações que não tem o que fazer, né? Tem algumas malformações que podem ser tratadas ainda dentro do útero do bebê, né? E outras malformações são tratadas após o nascimento, mas assim, a mãe, os médicos, a equipe médica já vai estar preparada para o nascimento dessa criança com um determinado problema. Já pode se preparar psicologicamente, às vezes é preciso de uma adaptação, alguma coisa assim. Sim, com certeza. E mesmo que todos os exames estejam normalizados, né? É possível que a criança nasça ainda assim com alguma malformação? Sim, o exame de ultrassonografia é um exame indireto, né? É um exame que a gente vê o bebê na frente. Nós vemos através de uma imagem criada pelo aparelho e tem algumas situações em que a própria posição do bebê, dificuldades técnicas que podemos ter durante o exame, podem dificultar a visualização de malformações. E algumas outras malformações, lembro que eu falei que 95% delas são vistas no morfológico do segundo trimestre. Isso quer dizer que 5% delas não. Tem algumas malformações que só após o nascimento que vai ser descoberto que existem. E a ultrassom 3D, 4D, quando que ela é usada? Na verdade, ela pode ser usada em qualquer período da gestação. É um exame que a gente sempre fala que ele não acrescenta muita coisa para a gente, para o pré-natal, para imagens para diagnosticar alguma coisa. Não acrescenta muita coisa. Seria mais um ultrassom para a mãe ver o rostinho do bebê, ver parte dos bebês, mais a parte externa, ver com quem que é parecido, como que é a fisionomia dessa criança. Ele pode ser feito em qualquer período, mas nós consideramos um período ideal entre 26 e 29 semanas, porque já tem um bebê um pouquinho maior, já tem as feições melhor formadas e também tem um espaço para formar a imagem do 4D. Agora, é um exame que é sorte, né? Não tem jeito, depende do bebê mostrar bem o rostinho, de mostrar bem a face, de mostrar as estruturas. Doutor Rafael, eu agradeço muito pela sua oportunidade, por ceder um pouquinho do seu tempo e explicar para as nossas mães lá em casa sobre o ultrassom, que é um exame que realmente a gente tem muita curiosidade. Muito obrigada e uma ótima tarde. Obrigado igualmente, eu que agradeço a lembrança do meu nome.